Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, dessa semana, vai ser sobre proporcionalidade. Dentro desse assunto, nós vamos trabalhar razão, proporção, grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional, ok? Nós vamos começar, então, pela razão. Primeiro, a gente vai dar uma definição básica do que é razão. Razão nada mais é do que uma divisão entre duas grandezas, certo? Essa palavra razão, ela vem do latim, quer dizer ratio, e ratio quer dizer repartir, ou dividir, né? Então, quando a gente fala de razão, nós estamos basicamente falando de uma divisão entre dois elementos, apenas isso. Então, a gente pode conceituar assim. Um conceito básico de razão, A dividido por B é uma razão, ok? Esse primeiro elemento a gente chama de antecedente. Primeiro eu chamo de antecedente e o segundo eu chamo de consequente. Quando eu faço o cálculo, eu encontro a razão entre esses elementos. Isso aqui é importante porque, vejam, o valor que fica em cima, que é o numerador, ele é sempre o primeiro elemento que vai aparecer aqui na questão, ou na pergunta, né? E o que fica embaixo, o denominador, ele vai ser sempre a segunda informação que vai ser dada. Nós temos que obedecer aí essa ordem, isso é importante. Eu coloquei um exemplo aqui para o cálculo de razão, bem simples, olha só. Em uma classe, estudam 25 meninas e 15 meninos. Qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Veja o problema, ele quer saber a razão. Eu preciso fazer isso, ó. A sobre B, ok? Quem é o A? É a primeira informação. Quem é a primeira informação? O que ele está pedindo? Razão entre o número de meninas. Qual é a quantidade de meninas? 25 aqui, ó. 25 meninas. Então, meu A vale 25. Isso é dividido por B. Quem é o B? A segunda informação. A segunda informação é meninas em relação a meninos. Eu tenho quantos meninos na classe? 15 meninos aqui, ó. Então, é 25 dividido por 15. Essa é a razão. Agora, o detalhe é o seguinte. A nossa fração, ela sempre deve ficar uma fração irredutível, certo? Então, se eu tiver uma fração e ela puder ser reduzida, eu preciso fazer essa redução simplificando numerador e denominador pelo mesmo número, ok? Isso a gente chama de MDC, máximo divisor comum. Eu preciso achar aqui o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Tem um truque aí para a gente fazer, ó. Qual é o pegar sempre o menor número entre eles. Nesse caso é o 15, o menor número. Pego o menor número. E vou procurar todos os números pelos quais esse valor divide exatamente. O número 15 divide por quais números? Aí você vai perceber que ele divide por 3, ele divide por 5 e ele divide pelo próprio número 15, certo? Entre esses resultados aqui, ó, você vai eleger o maior número aqui que dividiu 25, certo? Você vai pegar agora o 25 e vai jogar aqui, ó. Qual desses três números dá para dividir por 25? Se tiver mais de um, você vai escolher o maior deles. Se só tiver um, é só ele. Por exemplo, 25 divide por 3? Não. Aí você descarta. 25 divide por 5? Divide. Então, isso aqui serve. 25 divide por 15? Não. Então, descarta. Então, como sobrou só o 5, a minha opção é o 5. O máximo divisor comum aqui é o número 5. Eu vou dividir todo mundo por 5. 25 para 5 dá 5. 15 para 5 dá 3. Então, essa é a minha razão, 5 sobre 3. Interpretação da razão. O que significa isso? Significa dizer que, nesta classe, para cada 5 meninas, eu tenho 3 meninos. Isso é razão, viu? Apenas uma divisão entre grandezas. Próximo conceito é o conceito de proporção, certo?
O que é uma proporção? Nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Nós já vimos o que é razão, divisão entre duas grandezas, e proporção é uma igualdade entre razões, certo? Então eu tenho uma razão igual a outra razão. Quando eu tenho duas razões proporcionais, aí sim fica a definição aí. Razão, proporção. A nossa proporção... Próximo conceito é o conceito de proporção. O que é isso? É definida como a igualdade entre duas razões. Então veja, nós já vimos o que é razão, que razão nada mais é do que uma divisão entre duas grandezas, viu? E quando eu comparo essas duas razões, eu tenho uma proporção, certo? Porém, a minha razão, ela pode ser proporcional, certo? Ou pode não ser proporcional. É o que a gente vai ver aqui nessas tabelas que eu fiz. Ó. Nós vamos definir aí esses conceitos de ser proporcional ou não ser proporcional, certo? Vejam bem, para a razão ser proporcional, nós temos que ter um padrão entre os termos aqui dos elementos. Ó. Tem que ocorrer a mesma razão em todas as observações que a gente for fazer na tabela, certo? Se o padrão não for o mesmo, eu digo que essas razões elas não formam uma proporção. Porque proporção já é isso. Eu tenho que ter um padrão definido. Por exemplo, para a gente compreender melhor, eu tenho uma tabela aqui que está comparando litros de combustível e quilometragem, por exemplo. A gente vai observar na primeira coluna o que está acontecendo com os valores. Eu sei que está aumentando. Mas tem uma razão de aumento, não tem? Ok? Observa só. Do 15, eu cheguei no 30. Como? É isso que a gente tem que perceber. O que foi que eu fiz com 30 para virar com 15 para virar 30? A gente multiplicou por 2, ó. Multipliquei por 2, certo? Multipliquei por 2 aí, ó. Ok? E para esse 30 virar 60, que foi que eu fiz? Multipliquei por 2 também. E o 60 para virar 120, multipliquei por 2 também. E 120 para virar 240, multipliquei por 2 também. Vejam que o fator aqui de crescimento, digamos assim, é o mesmo, é multiplicado por 2. Então aqui eu tenho um padrão. Esse padrão é que eu chamo de proporção, porque eu tô aumentando os valores na mesma medida, na mesma proporção. É isso aqui, ó, é sendo multiplicado ou dividido pelo mesmo valor, ok? E do outro lado, para ser uma proporção, o que acontece nessa coluna tem que acontecer na outra, viu? Então, a forma de crescimento aqui tem que ser a mesma também. Se não for, aí não forma uma proporção. Por exemplo, do 150 para virar 300, que a gente fez? Multiplicou por 2 também, ó. Dá para observar aqui, ó. 300 para virar 600, também foi multiplicado por 2. 600 para 1.200 foi multiplicado por 2. E 1.200 para 2.400 também foi multiplicado por 2. Então, aqui eu tenho sim uma proporção, porque a razão da primeira coluna é a mesma razão da segunda coluna. Então, é proporção. Ok? Agora, analisando a segunda tabela. Eu tenho na segunda tabela quilômetros rodados, quilômetros por hora, velocidade em quilômetros por hora, e eu tenho o tempo do percurso em horas. Vamos analisar também isso aí. Primeiro, 240 km por hora regrediu para 120 km por hora. O que aconteceu com 240 para ele virar 120? Lembrando, razão e proporção, eu trabalho com divisão e a operação inversa que é multiplicação, viu? É só isso. Multiplicar ou dividir. Então, o que está acontecendo aqui, ou está sendo multiplicado ou está sendo dividido, viu? Ok? Então, é isso.
Se está diminuindo, não foi multiplicado, foi dividido. Dividir por quanto aqui? A gente observa logo, né, que foi dividido por 2, certo? De 120 para virar 60, também foi dividido por 2. Ó. 60 para virar 30, também foi dividido por 2. E 30 para virar 15, também foi dividido por 2, certo? Agora vamos observar do outro lado como é que está acontecendo aí. Na primeira coluna, nessa tabela, os valores estão reduzindo. Na segunda coluna, os valores estão aumentando. Então, vamos observar aí. Olha só. Do 1 para virar 2, o que foi que eu fiz? Eu dividi? Não, foi multiplicado, né? Por quanto? Pelo próprio 2. Do 2 para virar 4, também foi multiplicado por 2. Ok? Do 4 para virar 8 e do 8 para virar 16. Percebam que tudo aí, ó, foi multiplicado por 2, viu? Qual é a conclusão? Será que a segunda tabela, aqui, ó, não é uma proporção? De um lado eu estou dividindo e do outro lado eu estou multiplicando. Mas percebam que a operação ela não importa. O que é importante aqui para ser proporcional é o fator de proporcionalidade. Ó. O fator de proporcionalidade é o mesmo, ó, é 2. Então, sim, é uma proporção também. Ó. Viu? O fator é o mesmo. Então, é proporção também, ok? Tem diferença? Tem diferença. Não é a mesma coisa, não. Tem diferença. Qual seria a diferença, então, aí? Olha só. Quando o fator de proporção ele é o mesmo e a operação também é a mesma, ou seja, se uma cresce na mesma medida e a outra cresce também na mesma medida, eu digo que ela é uma proporção direta, ok? Se acontece a mesma coisa na primeira coluna, multiplicação, na segunda também foi multiplicação, que a gente viu, que foi tudo multiplicado por 2, eu digo que isso aqui é uma proporção direta. Agora, quando acontece o contrário, como é que eu posso chamar isso? O fator é o mesmo, mas de um lado eu estou dividindo e do outro eu estou multiplicando. Olha, o que a divisão é da multiplicação? É inverso, ok? Operação inversa. Então, essa proporção é chamada de proporção inversa, ok? Por isso, porque acontece o inverso, o contrário. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional, certo? São esses modelos aí que a gente vai trabalhar. Isso aqui é só para a gente compreender o que é direta e o que é inversa. A gente vai falar agora de grandezas diretamente proporcionais. Para começar, eu quero explicar para vocês o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, que a gente pode contar, que a gente pode conferir, certo? Então, por exemplo, altura é uma grandeza, tempo é uma grandeza, velocidade é uma grandeza, volume é uma grandeza, área é uma grandeza. Tudo que eu posso medir, eu chamo de grandeza, certo? E essa grandeza, elas podem ser, como a gente já viu anteriormente, viu? Que elas podem ser diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra também diminui na mesma razão, melhor dizendo. Aí elas são diretamente proporcionais. Quando o que acontece com uma, acontece com a outra. Aqui eu trouxe um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Eu vou tentar explicar como é que a gente faz para descobrir se ela é direta ou se ela é inversa e resolver o problema, certo? Então eu sugiro que a gente comece fazendo uma tabela. Para todos os problemas de grandeza, a gente vai utilizar uma tabela sempre nesse estilo aqui, ó. Vocês podem fazer isso. Uma tabela bem simples, 2 colunas e a nossa tabela só vai ter 3 linhas, viu? Sempre vai ser só isso,
ok? Em cada uma dessas colunas, você vai colocar uma grandeza. No seu problema, só vai ter duas grandezas, certo? Lembra. E quais são as grandezas? É as informações que vai estar no problema. Esse problema, ele fala de quê? Olha só. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia, certo? Primeira informação. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Então, eu começo aqui, preenchendo a minha tabela. Na primeira linha da tabela é onde eu vou colocar o nome das grandezas. Vou organizar, certo? O que eu tenho aqui, Caminhões, certo? E quantidade de areia. São as grandezas que eu tenho. Eu vou colocar aqui, eu posso colocar só um Czinho de caminhão, só para identificar, e o Azinho aqui de areia, só para separar as grandezas. Por que eu estou fazendo isso? Porque, olha só, nessa primeira coluna, esses 2 quadrinhos aqui, eu só posso colocar aqui as informações em relação ao caminhão. E desse outro lado, na minha segunda coluna, eu só posso colocar aqui informações que estão relacionadas à areia. Eu não posso misturar aqui as grandezas, viu? Por isso que eu separei aqui. Como eu vou preencher? Eu começo a preencher pela primeira linha. A primeira linha sempre é as primeiras informações do problema. Olha só, como é que o problema começa? 3 caminhões. Aqui na primeira linha vazia, que seria a nossa segunda linha da primeira coluna, não é a informação de caminhão? Sim, a primeira informação que eu tenho em relação aos caminhões é que são 3. Então, tá aí. Lembra que esta linha, ela está relacionada aqui, E isso está relacionado com isso. Então, essa informação está relacionada com essa informação aqui, que é areia. Então, eu quero saber o quê? 3 caminhões transportam que tanto de areia? 250 metros cúbicos. Então, isso aí está relacionado. 3 caminhões transportam 250. A minha última linha, terceira linha, é a pergunta do problema. Olha só, eu tenho um ponto, fechei a primeira linha, eu tenho o resto da pergunta, que é a última linha aqui, Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Vejam que aqui está faltando uma informação, Ele só me deu daqui para cá essa informação aqui, 7.000. Aí você vai pensar, esse 7.000 fica na primeira coluna ou na segunda coluna? Veja bem, você tem que saber o que ele é. 7.000 representa o quê? Areia. Areia é nessa coluna aqui, Então aqui fica 7.000, certo? E aqui é quantidade de caminhão. Eu tenho essa informação? Eu não tenho, é a pergunta. Quantos caminhões? Eu não sei. Se eu não sei, eu represento por X, ok? Então aqui eu formei a minha tabela, ok? Eu já sei que ela é diretamente proporcional e eu vou resolver. Para a gente resolver, vejam só, eu já expliquei que ela é direta, mas eu vou explicar para vocês aqui como saber se ela é direta ou não, porque no problema não vai estar lá especificado se é direta ou inversa, não vai estar. Então eu vou explicar para vocês como é que você vai descobrir se ela é direta ou ela é inversa. Primeiro você vai olhar para a coluna que tem todas as informações em número. Aí você analisa de cima para baixo e vê o que está acontecendo. De 250 aumentou para 7.000. Lembra do detalhe. Quando aumenta, em regra de 3 em grandezas, se aumentou, a observação aqui, aumento está relacionado com isso aqui, multiplicação. Agora, reduziu está relacionado com isso aqui, divisão, viu? Se aumentou, foi porque foi feita a multiplicação aqui, multiplicar. Se tivesse reduzido, eu teria feito divisão. Isso aqui é importante, porque para ela ser direta,
Se daqui para cá for uma multiplicação, daqui para cá também tem que ser multiplicação, certo? Eu não tenho o valor, mas eu tenho como saber se vai aumentar ou se vai diminuir. Eu preciso que aumente, para ser igual a esse, ó, tem que aumentar. Então pensa, assim, ó, 3 caminhão carrega 250 metros de areia. Quantos caminhões carregam 7.000 metros? Você vai pensar. 3 caminhão carrega 250. Quanto mais caminhão, mais quantidade de areia é possível carregar? Sim ou não? Sim, né? Quanto mais caçamba eu tiver, mais volume eu vou conseguir transportar. Então eu não sei qual é esse valor, mas eu sei que isso aqui vai aumentar, porque a quantidade está aumentando. Então o transporte vai aumentar também, viu? Então por isso que ela é direta, porque essa aumenta, foi feita multiplicação, essa aqui também aumentou, foi feita uma multiplicação. Para resolver, a gente pode fazer de duas maneiras. Primeiro, como eu sei que é direta, eu só preciso saber por quanto que eu multipliquei 250 para ficar 7.000, e aí é só aplicar o mesmo valor aqui, ó. A gente viu lá no exemplo anterior que o que acontece de um lado acontece do mesmo jeito do outro quando ela é direta. Então seria só uma questão de pensar. 250 vezes quanto vai dar 7.000? Ok? Então aqui, fazendo os testes, a gente vai perceber que quando eu multiplico 250 por 28, eu encontro 7.000. Então aqui a razão de proporcionalidade é 28. Para saber a resposta, basta que eu pegue 3 e multiplique por 28 aqui também, ó, do outro lado. A razão é a mesma. Então fazendo isso, 3 vezes 28, nós vamos encontrar o resultado igual a 84, certo? Então, para transportar 7.000 metros cúbicos de areia, eu precisaria de 84 caminhões igual ao primeiro, ok? Então, esse é o modo de resolver grandezas diretamente proporcional quando eu tenho números inteiros, né? Que é fácil de fazer. Porém, eu vou mostrar para vocês agora o outro modo de resolver, que seria o modo geral. Seria como se fosse uma equação, é uma equação na verdade, e ele é bom porque ele vai servir para qualquer tipo de problema. Tem problema que a gente trabalha com números decimais, aí fica difícil a gente perceber esse fator. Aí é o jeito de recorrer à equação. Então, a gente resolveu o mesmo problema, porém agora usando a equação. Então, a gente vai resolver agora usando a equação. Lembrando que eu preciso saber também se ela é direta ou ela é inversa, viu? Do mesmo jeito que eu fiz ali atrás. Já sei que ela é direta, então é normal. É só organizar as proporções, viu? As razões aqui, ó. Primeira razão é do jeito que está, é só colocar assim, ó. 3 sobre x, do jeito que está. Aqui eu coloco uma igualdade e vou fazer a outra razão. 250 sobre 7.000. Aí é resolver a equação, viu? Lembra que eu já mostrei para vocês, na aula anterior, como é que se resolve uma equação. Aqui só tem uma diferença, que eu estou trabalhando com uma proporção, que deu uma equação, vai dar uma equação depois que você fizer a seguinte organização. Isso aqui, quando eu tenho uma igualdade, eu não posso resolver direto assim, ó. Eu resolvo atravessado. Faço cruz, ó, ok? O nome disso é multiplicação de meio pelos extremos. Mas para facilitar o entendimento, a gente diz que vai fazer uma cruz aqui no meio, um x, ok? E essa multiplicação, ela vai ser assim, ó, atravessada mesmo, viu? Eu acho que é até mais fácil de vocês compreenderem. É só obedecer o sentido das setas aí, ó, viu? A igualdade permanece aqui no meio. Aí, olha, para ficar mais fácil, a seta que tem um x, ela sempre fica desse lado, viu? Nosso lado esquerdo. Então, ó, essa multiplicação aqui, lembrando, tudo isso aqui, ó, vira multiplicação, viu? Então, eu tenho aqui, ó, x vai multiplicar 250. Se a gente preferir, a gente já pode eliminar aqui esse zero, para ficar mais fácil, viu? Então, aqui ficou 25, aqui ficou 700. X multiplica 25 aqui, ó. X multiplica 25. E aqui nessa direção, o 3 multiplica 700. Agora sim, ó, tá uma equação normal, a gente já é capaz de fazer, já estudamos isso aqui, viu? Eu passei para vocês.
Quando eu tenho número multiplicando letra, você sabe que a gente não consegue resolver. Então, a gente só organiza. Ó, 25x, só junta, não dá para fazer nada. E aqui, número com número, eu multiplico. 3 vezes 7 é 21 e eu acrescento 2 zeros. Ou seja, 2.100, né? 700 vezes 3, 2.100. E agora? E agora, como é que eu faço? Outro detalhe que você vai lembrar da equação que eu mostrei para vocês. O objetivo da equação é encontrar só o valor da letra x, viu? Para que fique aqui, ó, só o x, eu tenho que tirar o 25. Porém, a gente sabe que o tirar é usar a operação inversa. Então, eu tenho que saber qual é a operação entre esse número e essa letra aqui, ó. Qual é a operação entre 25 e x? Você vai olhar para cima, vai perceber que é multiplicação. Se eu tiro com a operação inversa, qual é o inverso de multiplicar? É dividir, né? Então, eu preciso dividir aqui, ó, para resolver isso. Porém, eu quero eliminar o 25. Então, eu vou dividir sempre pelo próprio 25. Ok? Resumindo, a gente sempre divide pelo próprio número que acompanha a letra, viu? Como é uma equação que eu faço de um lado, eu faço do outro também, ó. Divide aí todo mundo por 25. Aqui é o mesmo número. A gente corta, sobra só o x. Organizar, dá uma subida aí, ó. A gente corta, sobra só o x. E do outro lado, eu divido 2.100 para 25. Claro, eu fico aí com 84, viu? Muito simples, né?